Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Café com Lucas. Estamos aqui na manhã deste sabadão, esse vídeo possivelmente saindo no início da tarde. Deixei para gravar no final da manhã esse conteúdo porque ainda muitas perguntas boas estavam chegando e a gente vai gravar esse conteúdo para vocês. Lembrando, Café com Lucas, quadro que sai todo final de semana. Se o Inter joga no domingo, esse vídeo sai no sábado pela manhã e início da tarde. Se o Inter joga no sábado, esse vídeo sai no domingo ou domingo de manhã ou início da tarde. Tô aqui já com o meu cafezinho. Espero que vocês estejam com o de vocês, ou já tenham tomado pelo menos o de vocês. E vamos responder a audiência, que é isso que esse quadro faz. Tu pode mandar pelo meu Instagram as tuas perguntas, tá? Eu sempre abro uma caixinha de perguntas nos stories, _ o Lucas Dias no Instagram. Tem no Twitter também, _ o Lucas Dias. Tem o TikTok com os cortes para vocês acompanharem, então me sigam lá nas redes sociais. E claro, também aqui no YouTube, na aba Comunidades. Tu entra no meu canal e aperta na abinha Comunidade, que lá eu abro também caixinha de pergunta para vocês mandarem os questionamentos e eu aqui tomo meu cafezinho e respondo vocês. Antes, não esquece, te inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações, tudo de graça. Já passamos dos 89 mil inscritos, estamos chegando aos 90 mil, conto com o apoio de vocês. Vamos lá, vamos encaminhar isso aí, chegar aos 100 mil inscritos logo. E claro, com o apoio de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Vai lá para brincar, para se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos. Joga então com responsabilidade, cabeça no lugar, casa de apostas é coisa séria, é para brincar, é para se divertir e o melhor lugar é na KTO. Faz o teu registro pelo meu link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado do vídeo, tá certo? Bora lá, rapaziada, começar respondendo vocês aqui. Vamos começar pela pergunta, deixa eu só subir aqui, do Pedro Martins 1325. E aí, LD, Lucas Dias, Bernabé foi o pior jogador do Inter no último jogo. O Djalma sempre estava à frente dele. Concordo. O Bernabé, para mim, foi muito mal contra o Nacional. Eu estava lá em Montevidéu acompanhando o jogo. Para mim, foi o pior do time do Inter. Ele, cara, não jogou bem. E acontece, gente. Os bons jogadores do Inter... Vamos lá. O Alan Patrick, na minha opinião, não jogou bem. O Fernando, na minha opinião, não jogou bem. O Wesley, na minha opinião, não jogou bem. E o Bernabé, na minha opinião, não jogou bem. Os 4 jogadores do Inter que eu não acho que foram bem contra o Nacional. Tá? Acho que até muitas... Isso é um ponto importante, né? Muita gente olha, bom, o cara não foi bem, ele errou tudo. O Bernabé... O Djalma passou por ele em todas. O Bernabé atacando não deu certo. Defensivamente ele foi mal. Beleza, mas às vezes o jogador, mesmo quando tecnicamente ele não vai bem, ele cumpre uma função ali que ele ajuda. Por exemplo, o Fernando talvez tenha feito uma das piores atuações com a camisa do Inter, tecnicamente, com a bola no pé. Mas a sua função que ele cobre ali vários jogadores, como primeiro volante, ele é importante mesmo às vezes quando ele não vai bem. Ele cumpre e desempenha um papel tático muito importante no time. O Alan Patrick da mesma forma. Mas eu vou citar esses 4 jogadores, que para mim são os 4 melhores jogadores do Inter, Wesley, Alan Patrick, Fernando e Bernabé, não foram bem contra o Nacional. Outros jogadores acabaram se destacando, pelo menos da minha forma de ver. O Rafael Nascimento Lourenci. Daí, Lucas, beleza, Rafael. Se o Ricardo Matias se firmar no time principal, o Inter ainda vai atrás do centroavante? Valeu, abraço. A ideia do Inter é essa, é contratar o atacante mesmo assim. Eu vou dar minha opinião aqui, tá? No mundo ideal, era para tu ter Borré e Valência bem, e aí tu ter os garotos ali, Luca e Ricardo Matias, para caso tivesse uma necessidade. Essa é a ideia que o Inter tinha, inclusive. Só que o Inter estava vendo, bom, o Ricardo Matias não está se destacando ainda, o Luca já está há um tempo aqui nos profissionais com a gente, não tem se destacado, o Ener Valência vive uma má fase, o Borré também, e aí tem lesões, tem convocações para suas seleções, o Ener para o Equador e o Borré para a Colômbia. Vamos trazer um novo centroavante para ter mais uma opção aqui no nosso elenco. Essa era a visão do Internacional, tá? Eu não acredito que ela mude mesmo que o Ricardo Matias tenha ido bem contra o Nacional, mesmo que ele possa ir bem nessa sequência ainda sem Ener Valência e sem Rafael Borré. Eu acho que o Inter ainda vai contratar um 9, mas eu não descartaria essa possibilidade, tá, Rafael? Eu não acho improvável que o Ricardo Matias se destaque e aí o Inter não contrate o 9 de área, até porque ele é mais de área do que Ener Valência e Borré. E para mim o mundo ideal é esse. É tu ter 2 grandes jogadores como Ener Valência e Borré para 3 competições que tu tem, Copa do Brasil, Libertadores,
Campeonato Brasileiro e ter a garotada como opção. Não dá para só ficar contratando jogador a peso de ouro, escantear a gurizada e aí só usar a gurizada no pior dos cenários. Não. Eu acho que o ideal, inclusive, era ser assim. É ficar com quem tem de centroavante. O Gui7362. Fala, Lucas. Inestrosa seria uma ótima, hein? O último vídeo aqui no canal. Quando terminar o Café com o Lucas, olhem o último vídeo aqui no canal que eu falei sobre Inestrosa, tá? Possibilidade, outros clubes brasileiros olhando, o que o Inter fala sobre esse jogador, belíssimo atacante de lado de campo do Atlético Nacional, que foi muito bem nos 2 jogos contra o Inter na fase de grupos da Libertadores. O canal do CI. O Inter deve contratar um volante de alto nível para a função de 8, é a ideia, um motorzinho. Só que tem um outro ponto, é que nem eu falei do centroavante. O Inter pensou em contratar um centroavante e um 8 porque os jogadores que ali estavam não estavam correspondendo. Por conta disso, o motorzinho do Inter sempre foi para ser o Thiago Maia desde que veio no ano passado, mas ele não estava conseguindo render, teve a chance de ir para o Santos e aí o Inter foi atrás do Irala. Agora, se o Thiago Maia render ali, é um jogador que o Inter ainda tem que pagar o Flamengo 4 milhões. Aí tu vai fazer o investimento de 4 milhões do Thiago Maia e ainda fazer um investimento grande para trazer um motorzinho, um grande nome, camisa 8 para ser titular, sendo que o Thiago Maia era o teu sonho de consumo para ser esse jogador, entendeu? Se o Thiago Maia, por exemplo, o Thiago Maia para mim foi um dos melhores em campo contra o Nacional, cara. Se ele manter esse nível, não sei se o Inter vai atrás desse motorzinho não, tá? Esse 8 de alto nível. Cleiton, fala Lucas Dias, para quando teremos Borré, Vitinho, Carboneiro e Rocher, hein? O que tá acontecendo? O cara sumiu, um abraço Cleiton. Cara, é departamento médico. Departamento médico não há muito o que fazer a não ser esperar, tá? O Vitinho ontem já apareceu no campo, ele fez uma cirurgia na mão, quem sabe aí ele volte contra o Maracanã, quinta-feira que vem lá no Orlando Scarpelli pela Copa do Brasil. O Borré e o Carboneiro já tinham ido trabalhar no campo, os dois tiveram lesões grau 2 na posterior da coxa esquerda, tá? Eles quase viajaram para Montevidéu, tinham uma chance, então eu também não duvido que contra o Maracanã um dos dois ou os dois retornem, tá? Contra o Mirassol eu já acho mais difícil, ontem eles não apareceram no campo. E o Rocher para depois do Super Mundial, tá? O Rocher e o Valência, né? São para depois do Super Mundial para retornarem. O Rocher que fez cirurgia na mão e o Valência que teve uma lesão grau 2 na posterior da coxa. Deixa eu ver aqui. Marcos Oliveira. Quem são os melhores times do Brasil, na tua opinião? Cara, pra mim são 2. E aí eu acho muito legal esse assunto, tá? Porque ele sempre tá mudando. Em tese, vamos pegar sem avaliar momento. Quem são os melhores times do Brasil? Palmeiras e Flamengo. Pra mim é indiscutível. São os 2 melhores times do Brasil. Em elenco e time no papel. Elenco no papel e time no papel. Flamengo e Palmeiras. E também, atualmente, em futebol. Palmeiras e Flamengo. Ai, Lucas, mas o Flamengo atravessou um mau momento ali de instabilidade. Sim, todas as equipes. E eu bati nessa tecla no Debate Raiz, no Debate das 7, aqui no canal, nas minhas redes sociais. Todas as equipes enfrentam instabilidades. O Inter também enfrentou as suas instabilidades e isso é normal. A gente pega o Real Madrid na Europa, o Barcelona na Europa, os melhores times do mundo enfrentam instabilidades. Como é que vocês acham que o Inter, que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Atlético Mineiro não vão enfrentar essas instabilidades? Vocês acham que eles vão ganhar todos os jogos e vão jogar bem todos os jogos? Não vai acontecer isso. Se não acontece com os grandes clubes do mundo, não vai ser aqui que vai acontecer. É isso que eu julgo. Claro, a instabilidade é normal. Tu ir mal é normal. E a gente avaliar que tu foi mal também é normal. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Não quer dizer que tu não possa criticar, que tu não possa cobrar que foi mal. Não é isso que eu tô defendendo. O que eu tô defendendo é que se entenda que os clubes vão ir mal. E aí tu não precisa ficar pedindo a cabeça de treinador, senão não vai ter treinador no futebol. Se tu for pedir a cada instabilidade de cabeça de treinador, não vai ter treinador treinando o clube brasileiro mais. Entende? Então, assim, para mim os melhores times no papel são Palmeiras e Flamengo. E os melhores times em futebol também são Palmeiras e Flamengo. E o Inter, eu acho que não estava tão distante disso, atravessou um momento de turbulência que é normal, e eu colocaria o Inter como terceira, quarta ou no máximo quinta força aí do futebol brasileiro. Tá, Marcos Oliveira? Um abraço. O Moacir 0456. Quais títulos tu acha que o Inter pode ser campeão esse ano? Abraço de Alegrete, abraço Moacir e toda a galera de Alegrete que acompanha o canal.
Cara, eu acho que o título, vamos lá, que o Inter tem mais condição de ganhar a Copa do Brasil. Pra mim é esse, tá? Copa do Brasil. Apesar de achar muitas vezes a Copa do Brasil, às vezes, até mais difícil do que a Libertadores, tá? Porque a Libertadores tem muito time de fora e a gente sabe que a grande força do futebol da América é o futebol brasileiro, tá? Em relação. Tanto que os brasileiros ganham a Libertadores ano após ano e vão empilhando títulos de Libertadores, porque são mais times do que tem mais investimento, tem mais qualidade técnica, são mais competitivos em relação à Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Bolívia. Então, às vezes acaba sendo até mais fácil, entre aspas, tu ganhar uma Libertadores do que uma Copa do Brasil. Mas eu acho que o título que eu focaria nas Copas, tá? Eu acho que o Inter tem chance nas Copas. O brasileiro é muito difícil, já deu uma distanciada por um momento de instabilidade ter sido bem no início do campeonato. Eu acho que as Copas, sim, o Inter poderia olhar com mais carinho. O João Pedro Ribeiro, queria só parabenizar pelo trabalho sério que tu faz, mesmo que muita gente queira comentar ou saber o teu time, pouco me importa, porque tu nos informa, comenta e entretém falando do nosso Colorado. Isso que importa mesmo. Abraço. Abração, João Pedro Ribeiro. Pô, que legal ler isso, cara. Pô, que legal. É isso, cara. Eu sei que tem muita gente que se importa com o time, tá tudo certo, não se importa se eu torço pro Inter ou se eu torço pro Grêmio. Tudo certo, perguntar, brincar, não vejo problema. Só não quero que ditem meu trabalho por isso, porque meu trabalho é sério, meu trabalho é sendo um cara isento e falando de Inter. Eu trabalho cobrindo o Inter já há 3, 4 anos da minha vida. Não me arrependo de nada que eu já fiz, nada do tipo. Vou seguir trabalhando dessa forma. Se eu achar que lá na frente tenho que revelar meu time, eu vou revelar, mas isso pouco importa porque isso não afeta em nada no meu trabalho. Nada, eu não sou um torcedor. Eu não sou como vocês, eu não tô, não é uma crítica, né? Mas eu não sou o torcedor. Eu não chego na minha casa para torcer, eu torço pelo meu trabalho. Se pro meu trabalho o Inter tem que ir bem, o Inter tem que ganhar, e como eu cubro o Inter, sim, pro meu trabalho ser melhor, é sempre melhor o Inter estar bem, estar vencendo, conquistando títulos, eu vou torcer para que isso aconteça sem problema algum. É meu trabalho isso aqui. Mas um abraço mesmo, tá, João Pedro Ribeiro? Muito legal ler isso. Pedro, qual a maior dificuldade nas viagens cobrindo o Inter? Cara, depende muito. Às vezes é questão técnica do lugar que tu tá, muitas vezes é a distância e aí é o cansaço. Por exemplo, a gente estava em Medellín, né, sem ser nessa última quinta na outra, eu estava em Medellín, na Colômbia, eu tinha viajado na terça de madrugada, e aí tu pega um voo pro Panamá, que é 7 horas e meia de voo, e é cansativo 7 horas e meia de voo. Aí mais 1h30, 1h40 do Panamá para Medellín, na Colômbia. Então, o cara chega morto e ainda trabalhando, gravando vídeo, entrando no ar lá no Baldaço, entrando no ar no Debate Raiz, no Debate das 7, gravando meus vídeos, enfim. É bem cansativo. E aí eu volto para Porto Alegre do mesmo jeito, né? 1h40 de Medellín até o Panamá, mais 7 horas e meia, 8 horas até Porto Alegre. E ainda o voo ficou sobrevoando por causa do mau tempo. Cheguei meia-noite do outro sábado. E aí fiquei só sábado, domingo e na segunda de noite já estava indo para Montevidéu para terça já estar lá. E aí é cansativo, né, cara? E aí, por exemplo, vou pegar um exemplo agora do jogo de quinta. Faltou luz no estádio. Tava difícil de entrar no ar. Então, essas dificuldades de viagem. Às vezes é o cansaço da maratona de viagens ou da viagem em específico que é mais longa. E muitas vezes é questões técnicas do estádio que não te dão muitas possibilidades, às vezes, os estádios, né? Por isso que eu digo, depende muito, cara, depende muito. Cada lugarzinho tem o seu tipo de dificuldade, outros não te dão nenhuma dificuldade e é mais tranquilo. O Thiaguinho, qual atacante você contrataria para o Inter? Bom, eu falei numa resposta anterior, tá, Thiaguinho? Minha ideia ideal seria sempre tu ter o Valencia e o Borré, que são dois grandes atacantes, de um investimento milionário de mais de R$1 milhão por mês, e ter a gurizada para entrar. Não precisa ter 4 centroavantes de 1 milhão e pouco, 4 grandes centroavantes, e aí tu ter a gurizada como opção. Não era a minha ideia. Minha ideia nem seria contratar centroavante, mas é que o Inter entende que o Valencia e o Borré vão ter as convocações, tem muitas lesões, não são centroavantes de área, o Ricardo Matias é, e aí precisaria desse centroavante. Eu não contrataria, tá? Ser bem sincero, eu não traria centroavante. E aí tem 2 perguntas aqui sobre quinta, o jogo contra o Maracanã da Copa do Brasil. A Luíse mandou aqui, acha que o Maracanã pode surpreender na quinta? Cara, Luíse, poder sempre pode, né?
Eu não acho que é uma tendência. O Maracanã mostrou aqui no Beira-Rio que é um time muito mais fraco que o Inter, é um time de quarta divisão, tem que respeitar, tem que tomar cuidado. Tudo isso é verdade. Agora, não dá pra tratar o Maracanã como um bicho-papão, porque não é. Não dá pra tratar o Maracanã como bicho-papão, porque definitivamente não é bicho-papão, tá? Poder sempre pode, mas, cara, eu acho que mesmo se o Inter bota um time em reserva, o Inter é obrigado a jogar melhor e ganhar do Maracanã. E o Cristiano Marques vai vir para Santa Catarina, meu bom, assado é conosco. Pô, obrigado pelo convite, Cristiano Marques. Sou de ir. Cara, como é uma viagem mais curta, entre aspas, Santa Catarina, eu tô pensando se eu vou de carro, se eu vou de avião, mas acho que eu vou, tá? Eu não tá definido ainda, porque eu ainda tô baqueado das últimas, assim, mortaço, mas eu acho que eu vou acabar indo quinta-feira, sim. Tenho família também em Santa Catarina, já aproveito para visitar alguns familiares aí, mas acho que vou, daí eu só vou definir se eu vou pegar, se tiver um voo legal aí, baratinho, para ir de avião, que daí eu não preciso ir 6 horas de carro, vou 45 minutos, estou em Santa Catarina. Ou se não, vou de carro mesmo, mas vou ver. Acho que vou estar aí em Santa Catarina, no Orlando Scarpelli, na quinta-feira, tá certo? Gente, deixa o like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que à noite tem mais vídeo aqui no canal com informações do Colorado. Esse é um bate-papo respondendo a galera, como vocês já estão acostumados, e tomando nosso cafezinho. Beijo, tchau!